Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos, neste dia em que nós celebramos a memória de Nossa Senhora sob o título de Rainha, nós queremos meditar sobre 3 realidades que nos ajudam então um pouco a entender o que Deus deseja de nós e entender um pouquinho mais sobre esse mistério de hoje, de Nossa Senhora como Rainha. No final do Evangelho de Lucas, Nossa Senhora, no final do Evangelho de hoje, Nossa Senhora termina dizendo: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Um sim de Maria mudou tudo. Quem ela era antes do sim? Era a serva do Senhor. Quem ela se tornou depois do sim? A rainha. Vejam como que um sim muda tudo. Como que um aceitar a vontade de Deus muda toda uma história. Eleva toda uma criatura. Olhando para o sim de Maria, nós queremos aprender também em nós, em cada dia, a dar-nos o nosso sim. E como nós podemos entender isso na prática, Padre? Para que dessa forma, olhando para todo esse mistério, possamos viver a vontade de Deus. Vou pegar um exemplo, e isso nos ajuda a alargar o horizonte e assim então entendermos como isso se encaixa na nossa vida. Uma certa mulher tem o seu esposo, seu marido, e este marido é bêbado, cai dia e noite naquele vício da bebida. Ela tem o desejo de que o marido saia daquele vício, daquele pecado. Ela está inquieta com aquela vida que ali está, e ela tem repulsa por todo aquele pecado que o seu marido comete. Ela está insatisfeita com tudo aquilo, porque, é lógico, aquilo ali não agrada a Deus. Só que naquela repulsa do marido, melhor dizendo, de tudo aquilo que o marido faz,
ela sem perceber, acaba também jogando, como diz o ditado, né? Joga a água com o bebê junto. É assim que fala, né? A bacia com o bebê. Eu não lembro agora como é que é o ditado. Ela acaba também jogando algo valioso que está escondido ali. Ela olha para aquele campo, que é a vida do marido, ou melhor dizendo, que é a vida dela, e vê naquele campo um campo estéril, um campo seco, como nessa sequidão que estamos, né, aqui em Mato Grosso. Só que ao desprezar aquele campo, ela acaba se esquecendo e despreza também um tesouro escondido naquele campo. Que tesouro é esse? O caminho que Deus escolheu para ela. Em nós, a grande dificuldade nossa muitas vezes é que nós enxergamos como deveria ser, mas não enxergamos que o que acontece agora, há ali um querer de Deus para a nossa santificação, para a nossa salvação. Pegando o exemplo dessa mulher que eu acabei de citar, insatisfeita com o marido, com a vida do marido, como seria diferente se ela rezasse assim: eu te louvo, Senhor, pela vida do meu marido. Eu te louvo, Senhor, por estar com ele. Eu te louvo, Senhor, por me dar a graça e a oportunidade de amá-lo como me amaste. Como diz na Sagrada Escritura, eis o amor de Deus, a prova de que Deus nos ama. Quando ainda éramos pecadores, o Senhor deu a vida por nós. O Senhor me dá a graça de amá-lo como o Senhor me amou. Te louvo, Senhor, porque agora está claro que aqui se esconde o meu caminho do céu. Sim, não desejo que meu marido continue assim, mas eu amo, Senhor, o caminho que o Senhor escolheu para mim. Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. Quando nós enxergamos o querer e a vontade de Deus nas cruzes do dia a dia, tudo muda. É fato que há em nós a insatisfação por olharmos o pecado presente, por olharmos a miséria presente, por não vermos o reino de Deus ali presente. Mas tomemos muito cuidado, peçamos a Deus que aumente a nossa fé, para enxergarmos o tesouro escondido naquele campo que é a nossa vida, onde muitas vezes se apresenta como um campo seco, mas aos olhos da fé que vê além, vê o que está escondido, vê o tesouro oculto. Que o sim de Maria então ajude no nosso sim. Este é o primeiro pensamento. Ao olharmos para como tudo mudou naquela serva, quando disse sim e se tornou rainha, o Senhor nos mostra como tudo muda quando nós damos o nosso sim como ela. O segundo pensamento é tirado do Salmo de hoje. No final diz assim: levanta da poeira o indigente, e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres de seu povo. No livro de Esther, sempre quando nós olhamos aqui, é uma coisa que nos ajuda na catequese, quando nós olhamos as santas mulheres do Antigo Testamento, nós vemos ali algo que Deus quer nos ensinar a respeito de Nossa Senhora. Então, olhando para Esther, nós podemos entender um pouquinho mais sobre a missão de Nossa Senhora. Ainda mais porque Esther foi rainha, e estamos hoje celebrando Nossa Senhora como rainha. No livro de Esther, só que resumindo a história, lá pelas tantas, Esther, casada com Assuero faz um decreto para então, mandar matar todo o povo judeu. Ele não sabia, de toda aquela situação, fez isso por causa de Amã, que era o seu braço direito, e então havia ludibriado ele para assinar esse decreto injusto. Mardoqueu, que era tio de Esther, se põe na praça da cidade, enche de cinzas, de pó, podemos dizer aqui de sujeira, de poeira, e faz penitência. Lá pelas tantas, Esther vai até ele, pergunta por que está fazendo isso e tudo, e o seu tio Mardoqueu a faz lembrar, não pensas que por estar no palácio, não
serás atingida por isso. Ou seja, é como se ele dissesse assim: você está ali, nessa qualidade de rainha, não só por você, mas por nós também. Você foi colocado ali não somente por você, mas por nós também. E isso ele comprova quando ele termina a frase, ele dizendo assim: quem sabe não foi por este momento que o Senhor te colocou onde você está. É mais ou menos assim que ele diz. Procura lá depois, Esther capítulo 4, se não me engano. Esther então compreende que ela se tornou rainha não por ela, mas pelo povo. Não por qualidades dela, mas por Deus olhar o seu povo. Então escolhe um representante, alguém para ser o seu instrumento em meio ao povo. Ela compreende a missão e começa a rezar, e pede que Mardoqueu avise os outros judeus, para então todos eles rezarem, e assim, dessa forma, conseguirem mudar a situação. Ela faz penitência, jejuns, orações, antes de se encontrar com o rei. Naquela altura, na oração, ela já havia compreendido o mistério de sua vida, a sua vocação, o seu chamado. O rei por 3 vezes diz a ela, algo parecido com o que o Herodes disse, para Herodíades, pede o que quiseres e eu te darei, ainda que seja metade do meu reino, eu te darei. Diz isso uma vez, diz isso outra vez. Na 3ª vez, Esther responde algo mais ou menos assim: Senhor, meu rei, se era o teu agrado, isto é, se você me ama, dá-me o que eu mais desejo, o meu povo. Dá-me a vida do meu povo. Ela pede de presente isso. E por que isso nos ajuda a entender um pouquinho o mistério de Nossa Senhora como rainha? A Virgem Maria foi colocada no trono do céu por nós, pensando em nós, que o Senhor lá ela colocou. Assim como Esther foi colocada para a vida do seu povo, a Virgem Maria foi colocada por nós naquele lugar. Olhando também na oração de Esther, nós vemos um pouco a missão de Nossa Senhora. Pois é verdade que o rei Assuero amava muito a sua esposa, a rainha Esther. E muito mais, amava Deus, o Pai, a Virgem Maria. Pois, enquanto o rei Assuero estava disposto a dar metade do reino, o Pai Celeste deu o próprio reino de Deus, que era Cristo, a ela. E o que faz a Virgem Maria diante dessa grande prova de amor do Pai? Pede o que quiseres, eu te darei. Ó Maria, pode pedir aí, sei lá, vamos criar um duplex aqui no reino do céu. Posso criar aqui uma extensão, um puxadinho a mais para você aqui. Posso te dar aqui, ali, um domínio a mais no paraíso. O que ela pede? Dá a minha vida do meu povo. Dê para mim o meu povo. Dê para mim a estes pobres pecadores. E aqui nós podemos colocar o nosso nome. A Virgem Maria diz ao Pai: dê a mim o Padre Raul. Dê a mim o seu José. A Virgem Maria que pede, com um presente de Deus, cada um de nós. E não pensemos, meus queridos irmãos, que isso desagrada a Deus, pois o amor que inflama no coração do Pai e do Filho, que é o próprio Espírito Santo, inflama também no coração da Virgem. Se fosse contrário, ela nunca seria rainha. Tem um episódio, por exemplo, no 2 Crônicas, onde o rei Asa, se não me engano, querendo ser fiel à lei de Deus, ele chega inclusive de tirar o reinado de sua mãe, porque ela estava adorando os ídolos. A Virgem Maria, fiel a Deus, e por isso pede aquilo que no fundo o próprio Deus já queria conceder a ela: a vida do meu povo. Por fim, nós temos a passagem de Isaías. E na passagem de Isaías diz, um pouco falando do povo que andava na escuridão. E eu lembro de uma história que está presente na legenda franciscana. Essa história
fala a respeito de dois freizinhos que iam fazer uma grande homenagem à Nossa Senhora numa festa que havia ela, e eles fariam a peregrinação até uma cidade próxima, onde tinha um santuário muito famoso de Nossa Senhora, lá na Itália. E eram freizinhos, eram pobres, né? Então pegaram ali apenas, né, as coisinhas mais simples que dava para pegar numa sacolinha e foram a caminho. Era mais ou menos um dia de viagem. Só que como eles acabaram tendo um pouco de dificuldade no caminho, foi anoitecendo, os bosques foram ficando escuros, e ali então eles teriam que pousar no meio da noite, né? O coração deles encheu de temor, pois a escuridão do bosque, a essa escuridão do bosque juntava-se também o uivo dos lobos. E eles começaram a apressar o passo para tentar encontrar um lugar seguro, e aos poucos o céu ia escurecendo, a vista ia escurecendo, porque não conseguia enxergar mais nada, e os uivos dos lobos cada vez mais se aproximando, né? Os olhos brilhantes ali ao longo da relva aumentavam ainda mais o temor deles. E por graça de Deus, lá no meio daquele bosque eles encontram uma casa, e batem desesperados na casa. Aparece o servo, né, da casa. Eles não dizem: olha, pelo amor de Deus, deixa a gente entrar aqui, porque os lobos ali estão correndo e a gente está com medo, né? E peraí que eu vou falar com a dona da casa. Falou com a dona da casa autorizou, eles foram lá então, um lugar muito aconchegante, conversaram a noite toda sobre Deus, sobre a Virgem Maria, com aquela dona da casa, muito bem acolhidos foram por ela. No final da conversa, já amanhecendo, no outro dia, ela pergunta: vocês estão indo para onde? Ah, nós estamos indo lá para o santuário de Nossa Senhora, o santuário tal. Ah, que legal, eu conheço o padre de lá. Entrega essa carta para ele, para mim, faz um favor. Né? Tem umas coisas que eu queria dizer para ele. Ah, tá bom, então, eu entrego. Então eles pegaram a carta, foram felizes, louvando a Deus, que tão providente que fora, né, que não deixou que eles passassem a noite naquela escuridão. Lá pelas tantas, ele olha a carta, não tem o nome da pessoa, fala: esqueceram de perguntar o nome dela, a conversa estava tão boa que nem perguntamos como é que é o nome da dona. Voltam lá os dois freizinhos para casa. Quando eles chegam lá no bosque, naquele local, nada encontram. Eles então resolvem abrir o bilhete. E qual não foi a surpresa deles? Que na verdade o bilhete não ia endereçado ao padre, mas endereçado a eles mesmos. E dizia assim: meus filhinhos, não importa quão escuros sejam os bosques, quão ferozes sejam as feras, vocês sempre terão a mim. Que nesse dia, meus queridos irmãos, onde celebramos Nossa Senhora como Rainha, elevada aos céus por amor a nós, peçamos a ela que no seu sim sustente o nosso sim. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.